Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à webconferência realizada pela FGM e pela SEDUC. Nessa webconferência, nós estaremos esclarecendo a utilização e os recursos do transporte escolar. Para dar o seu boa tarde, fazer suas ponderações iniciais, nós chamamos o presidente da FGM, Haroldo Naves. Boa tarde a todos, a todas, sejam todas pessoalmente bem-vindas e a todos. Vai estar os secretários municipais de educação, os prefeitos. Está vendo ali mais cedo ali o prefeito Milton Ricardo, de Pontalina, da minha esposa, Paulênia. Agradecer ao Ademar e toda a equipe da SEDUC, o secretário Fátima Gavioli. Nesse momento que as aulas não têm o seu ritmo normal e que as tarefas têm que ser entregues em casa, é importante que o transporte escolar esteja circulando nas propriedades, entregando as tarefas. As tarefas, mesmo que não é necessário que todos os veículos façam essa entrega. Às vezes você condense um ou dois, ou coloque um veículo menor para fazer essa entrega. Mas de forma que as tarefas têm que chegar, o plano de aula, chegar a todas as crianças do estado de Goiás. Esse é o compromisso nosso da federação com a SEDUC, e que todos os secretários municipais, prefeitos e prefeitas saibam dessa nossa tarefa. Mas o Ademar vai ficar com vocês aí para explicar toda essa metodologia, o que deve ser feito. Um grande parceiro aqui da Federação Goiás de Municípios. Quero agradecer muito, Ademar, você, professora Fátima Gavioli, nessa parceria para a gente ajudar a desenvolver e melhorar a nossa educação a cada dia. Boa tarde a todos e uma ótima webconferência. Obrigado, presidente Haroldo Naves, pela participação. Antes da gente iniciar a nossa webconferência, vamos deixar alguns recados aqui. Todos deixem os seus microfones desligados. Apenas quem estiver utilizando a palavra, deixar o microfone ligado para não ocorrer nenhum tipo de interferência. Nós pedimos aos municípios que ainda se não identificaram, colocar no chat o nome e o município. E, ao final, nós estaremos abertos a perguntas, também colocando no chat as suas dúvidas. Nós vamos passar a palavra agora ao superintendente administrativo da SEDUC, Ademar, para o uso da palavra e conduzirá a nossa webconferência. Com a palavra, Ademar. Muito obrigado, Pedro. Queria agradecer, agradecendo a presença de todos, prefeitos, secretários municipais. Queria agradecer, a gente está, vocês estarem doando um pouquinho desse tempo de vocês para a gente falar desse assunto hoje sobre transporte escolar. Conforme o Pedro já antecipou, eu queria deixar todos tranquilos que hoje eu vou ficar aqui com vocês enquanto for necessário, enquanto tiver dúvida, eu fico aqui para a gente bater um papo e esclarecer. Vai ser um bate-papo. E queria agradecer muito a FGM e a equipe da FGM pelo suporte, pela parceria, o presidente Haroldo, por essa compreensão que os municípios e o Estado têm que andar de mãos dadas. Desde que eu assumi essa pasta, essa superintendência, eu sempre tive apoio pronto da FGM, nunca se negaram a realizar essa articulação, esse contato, sempre trouxeram as demandas dos municípios. Esse encontro nosso faz parte de uma dessas demandas, esse pedido de poder dar esse esclarecimento, esse bate-papo com vocês. Então, agradecendo o presidente Haroldo, por toda a parceria que tem sido profícua. Em nome dele, eu agradeço a todos vocês aí que estão presentes. Gente, o transporte escolar é um assunto complexo e importante, a Secretaria da Educação tem isso como um dos assuntos mais complexos e mais importantes que essa gestão está enfrentando, e a gente tem lutado muito aqui, eu e a secretária Fátima, junto ao governo do Estado como um todo, com todas as dificuldades que todos nós estamos enfrentando de ordem orçamentária e financeira, e principalmente agora agravado pela pandemia.
vamos dizer assim, a dificuldade apresentada pelas prefeituras e acaba que também pelo Estado é muito grande. Mas o Estado vem mantendo, né, com muita luta da secretária Fátima e muita compreensão do governador Ronaldo Caiado, né, vem mantendo o compromisso dos repasses do transporte escolar aos municípios, a todos eles que têm a parceria, né, que tem o termo de adesão. O presidente Haroldo é muito ativo nessa articulação, ele é muito presente nessa interlocução pelos municípios, e, né, desde o começo vem explicando essas dificuldades e a necessidade dos municípios precisar manter os fluxos dos repasses em dia. Então, respeitando essa necessidade, a secretária Fátima e nós aqui vemos com esforço mantendo esses repasses. Esses repasses estão sendo mantidos para que os alunos, neste momento, que residem em regiões sem internet, em regiões remotas, em regiões, por algum motivo, às vezes tem internet na localidade da residência do aluno, mas a família não tem um pacote de dados suficiente para assistir aulas online e baixar todo o material necessário. Esse sacrifício de manter os repasses é para que nós, gestores públicos, possamos cumprir a nossa obrigação de atender o aluno, né, o seu direito de ter uma educação pública gratuita e de qualidade. Então, o Estado e quase a totalidade dos municípios optaram por aulas não presenciais, ou seja, o ano letivo está vigente, as aulas estão, né, as aulas estão acontecendo, só que devido à pandemia que acometeu o mundo todo, elas estão acontecendo via remota, não presenciais. Então, aqueles alunos que não têm condições de ter esse acesso às aulas não presenciais, nós, gestores públicos, temos a obrigação de manter o direito do aluno. Por que eu digo obrigação? Porque a pandemia não nos excepcionalizou lá da Constituição Federal, onde fala da obrigação de atender o aluno em fase de educação, não excepcionalizou lá da LDB, também lá eu anotei aqui, a LDB é no inciso 54, né, no artigo 8º também, nós temos a obrigação de manter esses estudantes ativos e tratando com a isonomia possível, né? Tratando eles na medida de suas desigualdades. E também a lei da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, qual que é a expectativa do Estado? É dotar os municípios, nesse momento de dificuldade, de capacidade de pagamento para os serviços prestados. Para os serviços prestados. O que sim, e talvez gere alguma dificuldade, muito complicado. Entrou algum som aí, eu queria pedir por gentileza para que todos possam ouvir, para que mute o som aí. Tem alguém que... Então, neste momento de dificuldade de todos, aqueles serviços prestados, eles têm que ser remunerados. A parte dos municípios, então, ele pode tanto prestar contas deste repasse durante esse período do serviço próprio, ou seja, dos carros que são da prefeitura, a folha de pagamento dos motoristas da prefeitura, né, como normalmente, tanto dos veículos terceirizados, ficando o seguinte alerta: serviços realizados. O que tem que ser evitado é remunerar por serviços não realizados. Mas desde que o serviço esteja sendo realizado a interesse do aluno, para garantir o direito dele de manter a educação nesse período de pandemia, e nós, gestores públicos, cumprimos nossa obrigação, esse serviço tem que ser remunerado. E é por isso que nós estamos mantendo os repasses.
alguns municípios estão com dificuldade dessa compreensão. E por que que foi muito oportuno esse pedido do presidente Haroldo e da FGM da gente ter esse papo? Se nós tivermos uma quantidade grande, ou mesmo que significativa de municípios que não esteja aplicando estes recursos, a secretária e eu vamos perder força na briga por manter os repasses. Por que eu digo que manter força? O transporte escolar, ele é suportado com recursos do Protege, que é um fundo estadual que tem origem nos incentivos fiscais das empresas do Estado. Então, como o Protege tem origem de arrecadação da circulação de mercadoria dessas empresas, o Protege também está tendo queda de receita. Então, dentro do próprio fundo, está tendo a queda de braços para ver quais são os recursos prioritários a serem aplicados. E, neste momento, o transporte escolar é, sim, prioritário, mais uma vez, insistindo, tá? Ele é prioritário porque a gente tem que atender o aluno que não tem acesso à internet. Então, ele está sendo usado para, assim como antes era usado para levar o aluno em casa, neste momento ele está sendo usado para levar a aula até o aluno, cumprindo ainda a finalidade do transporte escolar. Então, iniciadas essas palavras, contando com a compreensão e com a continuidade desse apoio de vocês nesse atendimento, eu queria abrir para a gente poder iniciar, então, o bate-papo, poder esclarecer as dúvidas e poder, inclusive, entrar em questões de legalidade. Antes, eu vou antecipar uma questão que me foi feita pelo Pedro numa conversa prévia que nós tivemos. O repasse do transporte escolar, a prestação de contas dele é feita pela Secretaria da Educação do Estado, ou seja, somos nós aqui que fazemos essa prestação. E nós, como vocês, estamos no mesmo barco, estamos cientes, estamos sofrendo a mesma situação com o nosso transporte próprio. A Secretaria aqui do Estado, nós temos alguns poucos municípios que não têm parceria. Então, a gente tem os nossos contratos. E os nossos contratos estão entregando na casa dos alunos e os serviços que eles estão prestando serão remunerados. Então, estamos todos no mesmo barco. Então, a prestação de contas desses serviços nesse período será avaliada considerando o momento que todos estamos vivendo juntos. Um momento complexo, delicado, mas que em momento nenhum eles nos exime de cumprirmos nossa obrigação, de prover educação de qualidade e de manter ela durante essa situação. Ademar, pois não. Me escuta? Teria como você, por favor, aumentar um pouquinho seu tom de voz, que o som está saindo um pouco baixo, o pessoal tá dando essa reclamação assim. Se você pudesse aumentar um pouquinho seu tom de voz, acho que ficava melhor. A Meire falou que eu falo baixo, que minha voz é baixa. Gente, eu tenho dificuldade de falar alto. Vou tentar, mas é uma dificuldade pessoal. Eu não sei até que ponto vocês ouviram, então queria pedir perdão caso eu fique repetitivo para aqueles que conseguiram ouvir bem. Mas agora que eu cliquei aqui, que eu pude ver aqui o chat, eu vi que muitos muitos estão dizendo que o som está baixo. Então, eu aproximei aqui o microfone da boca e vou repetir pelo menos os últimos 5 minutinhos. Em resumo, nós estamos vivendo um momento complexo, Estado e município, devido à pandemia mundial. Nós, gestores públicos da educação, temos a obrigação de manter a educação a todos os alunos. Essas obrigações são constantes na Constituição Federal, na LDB, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses dispositivos legais nos obrigam a tratar todos de forma equânime,
equânime não quer dizer igual, é tratar de forma igualitária na medida de suas desigualdades. Então, neste período, o Estado, né, essa gestão, isso foi uma articulação e um pedido da própria FGM, que o presidente Haroldo, né, foi um dos primeiros pontos que ele bateu aqui junto à secretária, e os dois juntos conseguiram a compreensão do governador. Então, nós estamos mantendo a regularidade dos pagamentos dos repasses do transporte escolar. Todos os municípios parceiros tiveram depositado nas contas os 3 repasses devidos desse ano. O transporte escolar é repassado mediante serviço realizado. Então, começa em março, do transporte realizado em fevereiro e assim por diante. Então, foram 3 parcelas este ano, todas depositadas. Porém, não. Por que nós estamos respeitando isso? Porque nós temos a expectativa de que os municípios serão parceiros e, compreendendo essa situação, vão continuar atendendo os alunos da zona rural que não podem assistir às aulas pela internet, que não têm acesso à internet. De novo, peço perdão por estar sendo repetitivo, mas eu vi no chat aqui que muitos apontaram que o som estava ruim. Então, esse sacrifício que o Estado vem fazendo de manter esses repasses é para que a gente possa capacitar vocês, parceiros do transporte escolar, a atender os alunos que moram em regiões remotas, sem acesso à internet. Isso é uma obrigação nossa. Podemos ser punidos por esse desatendimento. Punidos legalmente, infringindo esses dispositivos legais que eu comentei ali anteriormente. Contudo, alguns municípios não estão cumprindo essa parceria, talvez por dúvidas, talvez por incompreensão. E nós, a Secretaria do Estado, nós precisamos desse entendimento de vocês para que esses alunos sejam atendidos. Senão, a Secretaria da Educação vai perder força junto à estrutura do Estado de manter esse repasse. E por que eu digo que vamos perder força? O Protege, ele é composto, ele é o fundo que suporta, o fundo que paga o transporte escolar é o Protege, que é um fundo composto pelas empresas do Estado que recebem incentivo fiscal. A receita dessas empresas caiu com a pandemia. Então, a arrecadação do Estado também caiu com o repasse dessas empresas. Então, o Protege está sendo queda de braço com todos os órgãos que são suportados pelo Protege. OVG, Educação, Cidadania, a Agência de Habitação. Então, nessa briga por esse recurso, o governador vem compreendendo a importância do transporte escolar. Mas se nós não tivermos a compreensão e a parceria dos municípios para esse serviço continuar sendo realizado, a gente perde força e tem o risco, sim, infelizmente, de ter contingência nesse repasse, ou seja, ele ser diminuído. Não é isso que a gente quer, e não é isso, inclusive, que nós acreditamos. Mas, para isso, a gente precisa que todos os municípios atendam, tanto os alunos do município, quanto os do Estado, né? No atendimento do material pedagógico para manter a educação deles nesse momento de aulas não presenciais. E eu finalizei dizendo que a prestação de contas deste período, ela vai ser realizada pela própria Secretaria da Educação, que está ciente do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos cientes, estamos todos no mesmo barco. Então, vocês tendo a prudência de remunerar os serviços realizados, não haverá problema. Tanto dos serviços das prefeituras que têm serviço próprio, quanto daquelas que têm terceirizados. O material foi entregue, o serviço foi realizado, esse pagamento pode ser feito tranquilamente. O cuidado é para evitar ser pago os serviços não realizados. E a prestação de contas é a usual, é a de sempre. Serviço rodado, nota fiscal, gasolina e o que mais for necessário. Certo? Foi um breve resumo do que eu falei. Novamente, agradeço a presença e abro para esclarecer tantas dúvidas quantas forem necessárias desse e de outros assuntos também. Obrigado pela palavra, Pedro. Se você quiser já reorganizar aí.
Tudo bem, Ademar, muito obrigado pela sua explanação. As pessoas que gostariam de fazer algum tipo de pergunta, a Maria Fátima Vieira Barros, ela foi um comentário aqui, ela disse que a preocupação dos gestores municipais é que esse último ano de sua gestão, e no caso do governo estadual, é o início de gestão. Portanto, as nossas contas têm que ser fechadas até 31 de dezembro sem pendências. Sabemos que os prazos foram prorrogados, mas a gestão não. Ou seja, muitos que não estarão gestores em 2021 para corrigir os possíveis incorreções na prestação de conta. Então, é uma opinião dela. Ela também fala assim, mas não existe uma previsão orçamentária de recursos para o transporte escolar? E como fica esse recurso, Ademar, quando o retorno às aulas? Bom, respondendo essa pergunta específica, sim, existe orçamento, todos temos, tanto os municípios quanto o Estado, tem a lei orçamentária anual, né? A LDO, o PPA. O transporte escolar está, sim, na lei orçamentária, só que orçamento não é recurso, orçamento não é dinheiro. O orçamento é uma expectativa do que será arrecadado nesse ano, e esse orçamento sofre tanto com acréscimo como com redução de receita. E, nesse caso, são feitos ajustes ao longo do tempo. Então, este ano está previsto um orçamento para o transporte escolar dentro do Protege, só que esse orçamento já está sofrendo, está me fugindo a palavra, ele já está sofrendo sobressaltos porque a arrecadação não está conforme a esperada. Então, quando a arrecadação não acompanha o orçamento previsto, são feitos ajustes no que é considerado prioritário, que não é considerado, né, numa escala de prioridades, né? Então, começa pelo mais prioritário. Neste momento, o transporte escolar, sim, é prioridade, e eu, Ademar, tenho certeza que a secretária Fátima, nós não acreditamos que ele sairá da prioridade. Porém, a gente tem um orçamento, realizando repasse para municípios e tendo notícias, tendo informações de que os alunos não estão sendo atendidos por um recurso que o Estado está repassando, vocês concordam comigo que o discurso se esvai? Olha, nós governador, nós precisamos manter o repasse, porque o transporte tem que rodar para atender os alunos de regiões remotas e rurais que não têm acesso à internet. Ok, a gente repassa o recurso e o serviço não é realizado. Aí é claro que isso vai cair na ordem de prioridades. Em relação à prestação de contas, nós estamos nos preparando, aquelas pessoas aí que estão participando, que são mais envolvidas aí com a prestação de contas, vocês podem perceber que esse ano nós fizemos um mutirão para poder sanear as prestações de contas atrasadas. Eu acredito, eu coloquei uma coordenadora nova, especializada em prestações de contas, que era uma profissional aqui da secretaria que fazia a prestação de contas do FNDE. É a Edila, não sei quais de vocês já falaram com ela. Agora, em agosto, nós vamos conseguir finalizar todas as prestações de contas pendentes até 2019. De agosto para frente, ficando a equipe por conta da análise de prestação de 2020. Então, este ano vai ser muito mais célere que outros anos. Tem nota fiscal que vai ser entregue, colocada na documentação de vocês só em dezembro, nota fiscal de combustível, nota fiscal, né, de alguma reforma, de alguma ação que aconteceu nos veículos. Então, vai ficar para o período normal do início do ano que vem, sim. Mas não vai demorar para fechar a análise de prestação, não. Tranquilizo vocês quanto a isso. É isso, Pedro? Faltou algum ponto? Não, é isso mesmo, Ademar. O Luiz Enes, de Jandaia, ele pergunta se só será pago os quilômetros rodados para atender essa demanda. O Estado pactua com os municípios por aluno. É o que está na lei. É a lei 14.556 de 2003 e o decreto 5.902 de 2004.
Então, o pacto, a parceria entre o Estado e o município, leva em conta o número de alunos matriculados na rede estadual que são usuários do transporte escolar. Então, nós vamos continuar realizando todos os repasses com essa referência, aluno. Para os municípios que têm frota própria e realizam serviços diretos, ou seja, com veículos do município, tranquilo, prestação normal. O que eu quis dizer é que os pagamentos dos municípios para os contratos terceirizados, este sim tem que usar a quilometragem realizada no contrato do prestador com o município. Porque se o cara rodou 300 quilômetros e você pagar 1.000 quilômetros, aí sim vai ter problema. Então, o que eu quis dizer é que a prestação de contas e a remuneração dos prestadores de serviços do município tem que ser levado em consideração o serviço realizado, para evitar pagar serviço não realizado. Os serviços diretos, aqueles muitos municípios que realizam com veículos próprios, motoristas próprios, tranquilo, gente, pagamento normal, serviço normal, prestação de contas normal. Ok? Ademar, a Elaine, ela pergunta o seguinte: o transporte terceirizado do município dela transportou até o dia 17 de março. Infelizmente, ela fala que infelizmente ainda tem um débito com esses meses trabalhados. Ela afirma que está entregando as atividades na zona rural com carro e motorista próprio da prefeitura. Ela questiona: pode utilizar o valor da quarta parcela para ajudar a quitar essa dívida que ela tem? Se essa dívida for de 2020, claro, é pagamento do serviço realizado em 2020. Se for dívida de gestões anteriores, tem que ser feito um documento aqui na secretaria para a EDRA, para a prestação de contas, fundamentando isso e pedindo autorização para que esse recurso seja utilizado. Isso é uma situação mais complexa, porque são recursos de orçamentos diferentes, anos fiscais diferentes. Então, tem que ser feito um processo de autorização para isso. Se for de débito de anos passados. Se for desse ano, claro. Se for desse ano, é pagamento corrente de custeio corrente aí, de despesas correntes. Deve. E repito, se algum de vocês não recebeu o repasse de 2020, é porque está tendo algum conflito de conta corrente. Este ano nós depositamos para todos os municípios e não teve nenhum retorno, nenhum estorno bancário. Não há nenhuma pendência de repasse para nenhum dos municípios que tem o termo de adesão com o Estado. Ok, Ademar, muito obrigado. Quem quiser fazer alguma pergunta por vídeo também, pode colocar aqui no chat que a gente vai estar liberando também, caso vocês queiram colocar os seus questionamentos por meio de vídeo aí de vocês. A Vanessa, Ademar, ela pergunta se o Conselho Municipal de Educação precisa colocar em resolução que o transporte escolar está levando as atividades para os alunos da zona rural. Eu recomendo fortemente que isso seja realizado. Recomendo fortemente. É uma proteção que não prejudica, né? Ou seja, se precisa, não é que seja obrigatório, mas eu recomendo a todos os municípios que sim, que obtenham e juntem essa resolução do Conselho nas suas prestações de contas. É só dando transparência. O Conselho é o ente aí no âmbito do município que tem o poder maior das decisões de educação e o gestor provando que o Conselho está ciente dessa situação, reveste sim, né, protege sim, dá maior transparência e ajuda sim. Então, recomendo fortemente que seja feito para todos os municípios que puderem, recomendo que seja feito sim. Ademar, a Denise, lá de Águas Lindas, ela pergunta: no município estamos com aulas presenciais suspensas e o nosso contrato é pago de acordo com o quilômetro rodado.
Como justificar o pagamento, sendo que não houve a efetiva prestação de serviços? Perdão, Pedro, mas eu esqueci o nome de quem perguntou. Mas não pode, você está certa. É a Denise de Águas Lindas. Ô, Denise não pode pagar serviço não realizado. Não pode. O que eu estou dizendo aqui é o contrário. É que o serviço tem que ser realizado. Então, se ele foi realizado, o pagamento é justo, ele é válido e ele é lícito. O que nós não podemos é confundir, né, ou descompreender que o transporte escolar serve em um momento de normalidade para levar o aluno até a aula. E neste momento de anormalidade, neste momento da obrigação de todos nós nos adaptarmos ao cenário, mas manter a obrigação de garantir, a nossa obrigação de garantir o direito do aluno à educação. Então, o transporte escolar, nesse momento, ao invés de levar o aluno à aula, ele leva a aula ao aluno. E o que ampara essa decisão? Primeiro, a nossa obrigação. Eu vou citar aqui que eu fiz as anotações para esse bate-papo nosso. Isso está no artigo 208, no inciso 8º da Constituição Federal. Isso está no artigo 54, também no inciso 8º da LDB. E isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no inciso 7º lá do artigo 54. Nós temos a obrigação de manter a aula aos alunos que não estão podendo assisti-la pela internet. Então, o transporte escolar, em um momento de normalidade, leva o aluno à escola. Neste momento de anormalidade, ele deve levar a escola ao aluno. Nós temos 2 decretos aí, federal e também estadual, sobre os casos da pandemia, sobre a emergência. Então, ao gestor público, cabe atos de gestão de manter nossa obrigação. Então, Denise, o que eu disse não é para pagar o que não foi rodado, não. O que eu disse é que tem que rodar, e a hora que o cara rodar, a hora que o prestador rodar, ele tem direito de receber, e esse pagamento pode ser realizado dentro da legalidade, dentro da normalidade. É isto. Não tem nada de anormal pagar serviços realizados. O que não pode é realmente pagar o que não foi feito. A Aline Bárbara, ela pergunta o seguinte: então podemos utilizar esse recurso para pagarmos motoristas efetivos do transporte escolar? Aline, eu posso estar equivocado, mas eu acho que quando vocês recebem aí assina o termo de adesão, vai um documento anexo e a folha de pagamento, acho que não é um dos pagamentos permitidos do transporte, é só do custeio mesmo, né? Só das despesas correntes de rodagem e os custos fixos inerentes ao serviço. Eu tenho quase certeza que a folha de pagamento dos motoristas não pode ser apropriado. Talvez, olha só, eu sei que eu vou causar mais confusão do que explicação nisso, mas talvez no final do ano, mediante tudo que estamos vivendo, talvez esse ano, os tribunais de conta do Estado e dos municípios possam fazer um documento permitindo isso. Mas isso só será permitido usar esses recursos para bater folha com a autorização dos tribunais. Por enquanto ainda não temos, mas já pedimos. Né? O pedido foi bem aceito, né? Mas ainda não temos a autorização. Olá, professora Ademar, Miguel, de Rio Verde. Ademar, a minha preocupação é que os contratos que nós temos com as empresas transportadoras, ele é bem claro, quando firmou o contrato entre a empresa e o município, e essa paga através de quilômetro rodado e para transportar alunos. Então, quando vem uma inspeção da CGU, do TCM, eles querem que a gente realize exatamente o que está escrito. Miguel, perdão, mas eu acho que o seu som foi mutado.
A minha pergunta é, você acha que é interessante, então, a gente fazer um aditivo no contrato? Porque nosso contrato está claro que é para levar alunos, né? Então, quando a gente tem eu não sei se pegou essa parte, mas quando a gente tem uma inspeção do CGU, do TCM, eles querem que a gente cumpra exatamente o que está escrito no contrato. E no nosso contrato fala quilômetro rodado, né, para transportar alunos. Então, essa é a situação que me preocupa depois de uma prestação de contas, né? Como é que você fez algum pagamento em relação a transporte se você não tinha nenhum transporte de aluno, conforme está escrito no seu contrato? Miguel, eu particularmente, eu entendo que esse arcabouço jurídico já nos daria uma substância concreta para essa utilização. Mas concordo com você que nós temos que nos precavermos, né? Nós temos que nos proteger. Aqui na Secretaria nós fizemos uma consulta à nossa Procuradoria, colocando toda essa situação, colocando que existe o decreto, né, de emergência, tanto federal quanto estadual, tem a resolução do Conselho que que propõe as aulas não presenciais, e que nós temos o Estado, o município de vocês, né, a gente não tem o número dos municípios, mas de alunos do Estado, nós temos 52 mil alunos matriculados na rede estadual que não têm acesso à internet. Isso conforme informações repassadas pelos coordenadores. Então, nós temos alunos que não têm acesso à internet, sendo que essa é a modalidade de educação que está sendo orientada pelo Conselho. E nós temos toda essa obrigação de atender estes alunos. Ou seja, no âmbito da legislação, qual pesa mais? A lei administrativa lá do objeto do contrato ou o descumprimento da Constituição, né, e das obrigações nossas com o aluno da LDB? Então, foi sopesado que, mediante toda essa argumentação, nós poderíamos utilizar esses contratos mediante o atesto lá das notas pelos coordenadores. Nós estamos usando assim e ainda não fizemos aditivos contratuais, mas eles podem vir a ser realizados, né, por orientação também da área jurídica. Mas os nossos contratos estão servindo para isso. Qual que é a grande diferença? Nós estamos nessas rotas dos alunos não atendidos, geralmente eles estão sendo atendidos às terças e às sextas. Vai na terça-feira deixando o material e vai na sexta-feira recolhendo. E aí a gente está gastando, o investimento está sendo algo em torno de 30%, entre 20% e 30% dos valores normais repassados. Porque não são todas as rotas e não são todos os alunos todos os dias, né? Então, teve uma queda significativa, mas os nossos terceirizados do Estado estão rodando sim, eles estão rodando. Ainda não fizemos os aditivos, mas fizemos uma consulta jurídica apresentando esses pontos. Olha, eu tenho essa dúvida, mas ao mesmo tempo eu tenho aqui uma espada nas minhas costas mandando eu atender o aluno, né? E eu tenho essa resistência do objeto do contrato. Então, eles orientaram que sim, que a obrigação devia ser cumprida, né, e que esses contratos, nessa excepcionalidade, poderiam ser utilizados. Ok. Ademar, outra dúvida é da Silma. Ela pergunta se pode utilizar o transporte escolar para entregar kits de merenda escolar. Nós do Estado faremos isto. Nós do Estado faremos isto. Mas também, na linha do que o Miguel falou, nós tivemos fizemos uma consulta à nossa área jurídica. O que eu estou dizendo aqui é de material, estou falando de material pedagógico. Material pedagógico. Eu não tenho elementos nesse momento para afirmar com tranquilidade que a merenda pode ser utilizada. Eu ainda não tenho elementos com segurança. O material pedagógico eu tenho segurança, sim, de dizer que o contrato que fala que a gente tem que atender aluno para levá-lo à aula,
ele está cumprindo o objetivo dele quando a gente leva a aula ao aluno. Eu já tenho elementos jurídicos que me dão segurança para isso. Ok, essa acho que você já respondeu, só para você confirmar, né, que a Elide, ela pergunta que o dinheiro que vem para o município pode pagar a folha de pagamento do motorista. Se sim, qual o respaldo legal? Você quer dar só uma confirmada nessa resposta aí, Ademar? Vou sim, eu vou fazer eu vou encaminhar sobre essa pergunta, eu vou encaminhar uma resposta oficial à FGM e vou pedir para a FGM repassar aos municípios. Eu acho que não pode. Eu acho que não pode. Nós fizemos uma consulta solicitando essa autorização ao TCE. O TCE nos autorizando, a gente vai repassar para o TCM. Eu acho que não pode. Mas eu respondi isso oficialmente para a FGM. Ok, Ademar, você enviando, nós estaremos repassando a todos os gestores municipais. A Kênia Cristina, lá de Itapuranga, ela pergunta o seguinte: mas no caso de não termos um conselho municipal normativo, quem deve organizar a resolução ou decreto? Mas, só isso. Isso pode ser uma portaria do prefeito, uma portaria fundamentada. Isso pode ser uma consulta do prefeito à Procuradoria Municipal e à Procuradoria posicionando. A gente entende que, né, existem posicionamentos divergentes e compreensões divergentes. Eu estou no Estado já desde 98 e já vi assim, procuradores de Estado se posicionar de forma diferente sobre a mesma matéria, né? Mas o conselho é um conselho deliberativo social. Por isso que ele protege, porque são as pessoas delegadas pela sociedade para decidir sobre educação, falando, olha, eu reconheço esse problema e pelo conselho, ok, os alunos devem sim ser atendidos. Na inexistência do conselho, seria um ato do executivo, mesmo com uma manifestação positiva da área jurídica. Continuaria sendo uma manifestação apenas do executivo municipal. Não teria esse caráter de aprovação da sociedade, né, do ente deliberativo da sociedade. Então, é possível essas aprovações para proteger, mas a verdade é que o conselho seria melhor, né? Seria melhor. A equipe da Prefeitura de Formoso, lá da prefeita Alessandra, eles perguntam: boa tarde. O município pode fazer o pagamento de motorista de ônibus que transportam alunos municipais e estaduais com a frota do município? É a mesma pergunta lá, né? Então, assim, o terceirizado está claro que todos os custos estão embutidos no quilômetro. Os custos da mão de obra dos motoristas da prefeitura, eu acredito, sem ter certeza nesse instante, que não pode ser pago. Não pode. Mas eu vou emitir uma resposta oficial para a FGM ainda amanhã. E eu já tinha pedido para fazer uma cartilha para encaminhar a todos os municípios. Se essa cartilha já estiver pronta, da prestação de contas, eu já encaminho junto. Ok. A Gleicimar, secretária de Educação de Morro Agudo de Goiás, ela pergunta aqui o seguinte: a Secretaria de Estado da Educação disse que onde está funcionando as aulas em regime não presencial, não teria necessidade de formalizar nenhum documento em relação ao transporte, somente uma ficha de preenchimento ao quilômetro rodado. Ela questiona se é verídico essa informação, Ademar. O que teve uma conferência anterior, uma videoconferência anterior com a secretária, que alguns questionaram para ela um documento autorizativo disso que nós estamos conversando aqui. E aí ela ela se posicionou dizendo que essa situação é um ato de gestão. E que enquanto ato de gestão, isso é um ato que compulsa, né? Que está inerente às ações e às obrigações dos gestores. Então, que não tinha como ela
emitir um documento obrigando, que isso é um ato do município, não tem como o Estado obrigando os gestores a fazer isso. Que é apresentar a situação em tom de parceria, porque como é um convênio, o Estado não é superior ao município. Nós compreendemos aqueles gestores que não quiserem fazer. O que eu estou pedindo é que vocês, pelo menos, se debrucem sobre essa questão, porque no caso dos municípios se negarem a fazer, a gente perde força na briga por esse recurso que está escasso. Eu repito, este recurso está sendo disputado por todos aqueles que são suportados lá pela OVG, né? E o Protege, né, assim, sem ser exaustivo, mas só relacionando algumas. O cheque moradia está no Protege, a merenda escolar está no Protege, o transporte dos estudantes aqui dos ônibus urbanos de Goiânia está no Protege, as ações sociais do governo todas estão no Protege. Então, se o transporte escolar não estiver atendendo aluno nesse momento de pandemia, isso virar a realidade, ele deixará de ser prioridade, meus amigos. Não pensem diferente. E a realidade. Eu sei que o município de vocês também deve estar tendo problema de arrecadação e o Estado também está fortemente sofrendo com a pandemia, né? Com tantas lojas fechadas. O Estado vive de ICMS, os municípios vivem aí, a maioria do ISS, né? Então, com a redução das atividades, estamos todos sofrendo muito. O que eu estou pedindo é isso. Nos ajudem a manter o transporte dentre as prioridades de recursos, porque a prioridade, né, de serviço, ele já é, claro que ele já é. Ademar, posso perguntar? Sim, claro, pode ficar à vontade. Ademar, eu estou passando uma dificuldade aqui, talvez meus colegas estejam passando a mesma situação. O meu transporte todo é terceirizado. E é uma rota que a gente roda, são 144 rotas. E aí, são duas situações. O pessoal pressionando demais, que eles não estão conseguindo manter a empresa, né? Porque os ônibus são prestações. E aí, a proposta da tarefa, ou seja, essas 2 vezes por semana, fizeram até uma reunião essa semana comigo, que não é viável, porque eles estão tendo o auxílio do governo em relação a dispensar os motoristas e conseguir, então, auxílios federais, né? Aquele suspensão de contrato com o motorista. E aí, para ele entregar a tarefa 2 vezes por semana, ele teria que, novamente, voltar esse motorista para o trabalho. E isso daria mais prejuízo à empresa. E eu fiz uma consulta ao TCM, em que sentido? Para que a gente possa fazer um adiantamento, né, para essas empresas, em termos de manutenção, né, do transporte escolar. Porque o que eu estou prevendo para Rio Verde é que quando a gente voltar em agosto, setembro, outubro, eu não vou ter o transporte mais, vou ter que licitar tudo de novo, porque as empresas quebraram. Eu estou esperando esse resultado do TCM para ver se ele nos autoriza a fazer essa antecipação, não adiantamento, uma antecipação, que eles iriam depois pagar, né, descontando o quilômetro rodado a hora que iniciasse, aí eu teria essa manutenção, mas eu tenho que aguardar esse movimento aí do TCM, nessa autorização. Você tem algum caminho em relação a essa antecipação? Já foi tratado esse assunto com vocês? Miguel, então, estamos no mesmo estágio. As empresas também, né, muitas delas devem ser, inclusive, as mesmas, né? Nós temos aqui, acho que são 8 empresas aqui no estado. Acho que elas prestam serviço em muitos municípios e elas também apresentaram as mesmas questões aqui. O que nós fizemos? A mesma situação. Nós desenvolvemos a planilha de custo aqui, onde nós levantamos custos fixos e variáveis. E solicitamos a autorização à nossa advocacia setorial para antecipar os custos fixos deles, esses custos de folha e custos inerentes a custos fiscais e das prestações. Também estamos aguardando essa resposta. É um paliativo, Miguel. Eu tive reunido com nossos prestadores aqui, porque vai permitir eles sobreviverem nesse momento, mas vai puxar do lucro futuro deles, né? Então, nós estamos puxando um pouco no momento, ou seja, vai permitir que eles sobrevivam. Isso é o que eu quero dizer, pelo menos nesse momento,
porque a gente já vai comprometer também a vitalidade financeira do futuro com essa antecipação. A proposta é essa também, fazer uma bolsa de quilômetros, né? E poder utilizá-la a favor do Estado numa autorização legal para a mudança do objeto contratual. A gente também está pensando nisso. Vocês devem ter visto aí, a Assembleia aqui do Estado está querendo ajudar, inclusive autorizando os permissionários do município de Goiânia, né, aquele transporte privado, não é o rural, é o privado do município de Goiânia, poderem também transportar passageiros normais nesse período. Eu acho que pode sair uma legislação estadual que flexibilize que esses contratos nossos possam ser utilizados, né, uma mudança de objeto. Isso vai causar também muita dúvida, porque é um conflito entre legislações estaduais e a própria legislação de licitação, que é federal, né? Mas, pelo menos, eu entendo que já abrindo essa discussão, já é um ganho para todos nós, porque realmente estão passando dificuldade e eu entendo isso sim. Ok, Miguel, esclarecido? Ok, obrigado. De nada. Ademar, tem duas perguntas aqui, uma de Formoso novamente e outra de Golvelante, já vou emendar as duas em uma. Elas estão perguntando se pode utilizar esse recurso para pagamento no posto de combustível e se pode realizar manutenção de veículos. Esses dois ficou fácil, esses dois eu tenho certeza que pode. Então, tanto o posto de combustível quanto manutenção, reforma, pneu, isso tudo eu tenho certeza absoluta que pode, é justamente para isso que é enviado esse dinheiro aí, para despesas correntes, né, de rodagem. Eu estou em dúvida sobre a folha de pagamento, mas despesas correntes eu estou cravando para vocês. É para isso que serve esse dinheiro, para as despesas de rodagem. Ok, a Zeniane, lá de Monte Alegre de Goiás, ela pergunta assim: nossos contratos de 2020 terceirizados estavam em processo de licitação, portanto, não foi concluído. No entanto, dispomos de transportes próprios. Creio que não consigo levar todas as rotas. Como fazer? Aí eu peço para que ela, não é a função dela, é a função da minha coordenação regional, mas se ela puder entrar em contato com a coordenação regional e apresentar o que ela consegue fazer, e aí o Estado, junto com a coordenação, acha uma alternativa de fazer essas outras rotas. Mas eu preciso que ela faça essas rotas para atender tanto os alunos dela quanto os nossos. É necessário. E o dela, então, que é próprio, é ainda mais fácil, né? Ainda mais fácil. Sim, ok. O Arivelton, de Matrichan, ele pergunta o seguinte: as prestações de contas pendentes serão analisadas até que período? Pedro, me surgiu agora aqui com essa pergunta sua, vamos fazer uma na semana que vem, uma específica sobre prestação de contas. Se puder reunir esses gestores, aí todos os secretários, os prefeitos que quiserem, a gente faz sobre prestação de contas. A responsável, a coordenadora da prestação de contas do transporte escolar, a Edila, ela me disse que até agosto todas as prestações de 2019 para trás estariam já analisadas. Né? Analisadas é uma coisa, aprovadas é outra, gente. Estariam analisadas. Ficando, então, de setembro para frente para tratar apenas das de 2020 já. Ok? A Maria de Fátima, ela pergunta o seguinte: a CRE nos repassou que teríamos que levar as atividades para todos os alunos da rede estadual, e não só para os alunos que estão acesso à rede de internet. Isso procede? Ela pergunta se poderia esclarecer essa situação. Não. Os alunos de que nós estamos falando, que precisam ser atendidos pelo transporte escolar, que necessitam desse suporte especial, são os alunos de locais remotos que não têm acesso à internet.
porque o Estado de Goiás está provendo serviços de aulas não presenciais. O Estado ele desenvolveu uma miríade, aí, um inúmero quantitativo de soluções. Então, nós estamos transmitindo aulas pela televisão, pelo rádio, né, pela Rádio Brasil Central, pela TV Brasil Central. Nós estamos desenvolvendo aulas que são... Criamos uma plataforma Net Escola, né, que vocês todos podem acessar aí no site da Secretaria, onde tem o conteúdo dessas aulas não presenciais, com os links das aulas, e tem inúmeras estratégias. Porém, para os alunos que não possuem acesso à internet, a única estratégia é levar o material pedagógico à casa dele e depois buscar para que esse material possa ser conferido. Então, é para esses alunos que nós estamos fazendo esse pedido. Não pode ser para todos os alunos da rede, porque para os que têm acesso à internet, isso é desnecessário e muito dispendioso. Então, aqui fica, então, esse pedido para os alunos que não têm acesso à internet, não sendo todos, portanto. A Iracilda de Araújo, ela pergunta: a possível sobra do recurso do transporte escolar fica para a próxima gestão ou devolve para a SEDUC? É lá de Amaralina. Não pode ficar para a próxima gestão, não. Ele tem que ser feito a tal da zerésima lá. Só que eu percebi que a Secretaria nunca tinha feito uma orientação escrita e formal, uma cartilha de prestação de contas. Se isso já foi feito no passado, as pessoas que estão hoje na prestação de contas não se lembram. Não conseguiram achar isso. Então, estamos elaborando não chega a ser um convênio, porque é um termo de adesão, né? Em uma nova lei, nós estamos tentando transformar essa parceria em apenas uma adesão simples. Aí sim, esse recurso ficaria aí acumulando na conta dos municípios. Mas hoje isso seria até ruim, porque como ele é para despesas de custeio e não pode fazer investimento, por exemplo, não pode adquirir um veículo com esse recurso. Então, esse acúmulo, inclusive, é ruim, porque cria até, às vezes, uma dificuldade para o município. Então, dinheiro parado e não tem como prestar conta daquele dinheiro parado. Então, hoje, ele tem que ser investido no... Apareceu aqui que eu fui mutado, parece que não me ouviram, né? O final não ouviu, Ademar. Pô, Pedro, eu estou falando muito, por isso que você está meio que cortando aí. Então, hoje, como esse recurso que vai acumulando não pode ser usado para investimento, não pode ser usado para capital, ou seja, ele não pode adquirir um veículo novo. É até ruim ele ficar acumulando. Então, chega no final do exercício, ele teria que ser devolvido sim. Mas vamos fazer uma cartilha explicando detalhe por detalhe ainda esse ano. Ok, então, Ademar, lá de Abadia de Goiás, em outra pergunta, se ela pode usar esse recurso para reforma dos veículos. Você já explicou sobre manutenção, sobre o combustível, reforma também pode. Reforma também pode. Também pode. Reforma é como manutenção, pode sim. Então, ok. Ademar, alguém gostaria de fazer algum tipo mais de consideração? Usar a palavra? Sim, Maria de Fátima, com a palavra. Estou falando de posse. As dúvidas nossas, Ademar, é porque, na verdade, foi repassado para nós que, nesse momento, já estariam sendo feitas avaliações e que essas avaliações eram físicas e que teria que ser levado para todos os alunos. Por isso, da minha dúvida, porque aí, no caso nosso, são mais de 1.300 alunos, mais ou menos, da rede estadual, que nós teríamos que levar essas atividades físicas. Aí eu questionei se não seria só o caso das crianças que não tinham acesso à rede. Então, só para esclarecer. E quanto ao que foi colocado, a nossa dúvida era justamente a dúvida que foi colocada pelo prefeito aí,
se nós não vamos ser cobrados pelo objeto do contrato que nós licitamos. E aí a demora nossa, do município, de dar a nossa resposta é porque a gente está esperando justamente o parecer da nossa assessoria, da nossa consultoria. Porque a gente precisa ter um documento, através da nossa assessoria, dizendo dessa possibilidade da gente utilizar o transporte escolar para levar essas atividades. Qual a nossa preocupação? Quando foi colocado para nós que nós tínhamos que levar para todos os alunos, nós começamos a pensar no princípio da economicidade. Nós íamos colocar todos os veículos, ônibus de 40 lugares, para rodar o município todo, que é um município enorme, e se nós não poderíamos estar utilizando outros veículos que fossem mais economicamente viáveis e para poder fazer o mesmo serviço e gastando menos. E essa dúvida não foi tirada para nós. Então, nós pedimos um tempo, aí ia ter essa web ontem, deixa a gente conversar, perguntar, porque a gente vai tirando essas dúvidas, porque o que a gente vai gastar colocando os ônibus para rodar com um quilômetro mais alto, se a gente pode usar, de repente, outro veículo, que foi esclarecido aí agora, entendeu? Aí o nosso município foi um dos últimos a dizer, vamos fazer, mas a gente quer fazer com o mínimo de gasto possível, porque a gente está num período de crise. O que a gente puder economizar, a gente pode usar melhor depois esse recurso. Então, a gente vai fazer, a gente quer fazer, nós somos parceiros, vamos trabalhar. Mas nós não podemos rasgar dinheiro, como você está falando aí. E, assim, aproveito aqui, juntos todo mundo, para parabenizar a sua equipe, porque realmente foi uma força-tarefa na análise das prestações de contas atrasadas. Quando nós entramos, nós fizemos prestação de contas desde o ano de 2016. E a equipe sua fez uma força-tarefa e a gente conseguiu regularizar a prestação de contas do município aqui, que estava pendente desde o ano de 2016. Hoje a gente está, felizmente, com tudo em dia. Só tem que entregar de 2019, mas beleza, que a gente vai levar aí com a hora que só acabar a pandemia. Beleza? Obrigada pelos esclarecimentos e aí a gente é parceiro nisso aí e vamos trabalhar juntos, mas a gente estava com muita dúvida e continuamos. O nosso jurídico está aqui, a gente está conversando para a gente achar a melhor forma e gastando o mínimo possível para te fazer esse trabalho. Beleza? Obrigada. Obrigado, coordenadora, obrigado pelas palavras, pela compreensão. Nunca que nós, a senhora nunca vai chegar aqui e vai ouvir uma fala minha ou da secretaria pedindo para vocês rasgarem dinheiro, né? Isso é uma sandice que a gente... Então, eu agradeço a compreensão e, de novo, nós somos parceiros, né? O Estado não é maior, não tem mais poder no transporte escolar que o município. Nós compartilhamos o serviço. Então, por isso, nós respeitamos a consulta e queremos dar segurança e estamos pedindo auxílio. Isso aqui é para esclarecer, colocar nossos pontos e pedir auxílio para vocês, que a gente precisa de auxílio. Momento nenhum eu tive até agora, né? Estamos falando aqui às 17 horas do dia 27 de maio, ninguém me falou até hoje sobre a entrega para o total dos alunos. Até agora a secretária, os coordenadores, meus colegas superintendentes aqui. Para nós foi colocado, viu, Ademar? Para mim foi colocado em reunião pela coordenação regional. Isso não chegou até a mim, então, por enquanto, agradeço a senhora apresentar, que inclusive eu vou atrás do assunto também. Mas até o momento desconheço e mantenho o pedido aqui para os alunos que estão sem acesso. Porque para os que têm acesso, eles estão com acesso, não tem... Né? Não há por que ter nenhum tipo de sofrimento por eles nesse momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Fabiana, pode fazer. Tá dando para me ouvir? Obrigada. Sim, de nada. Essa questão aí agora me interessa. É porque aqui tem uma regional de educação. E o que eu ouvi aqui não bate com o que a colega acabou de dizer. O que eu ouvi aqui é o seguinte, é só para levar as atividades. Não é nem para trazer de volta. Toda semana, uma vez por semana, levar a atividade. Na outra semana, levar de novo. E que essas atividades serão recolhidas e corrigidas só depois que acabar esse regime especial de aula à distância. Não seria para trazer nada de volta. Isso com relação à rede estadual.
E aí a gente procura fazer igual, que é para não dar problema. Então, se a rede estadual, aqui, pelo menos pela coordenação regional de Morrinhos, optou por apenas levar as atividades e não trazer nada de volta, então o município também optou assim, apenas levar as atividades, se for o caso, tirar foto, né? Eu vou estar mandando o fiscal e monitor junto com o motorista, para que ele possa tirar fotos para comprovar que as atividades estão sendo realizadas, mas não trazer nada físico de volta para a cidade. Então, essa dúvida a gente poderia tentar tirar, né? Se é para trazer atividade ou se não é para trazer atividade. Era isso que eu queria saber. Obrigada. Fabiana, eu tenho reuniões, a gente agora, acho que cada um de nós aqui participamos de umas 10 conferências por dia, né? Então, a última reunião que eu tive com meus colegas superintendentes da área pedagógica, o que me foi dito por elas, são todas mulheres, né? Então eu falo elas, é que na maioria das atividades, eles estão levando para os alunos no início da semana, e passam recolhendo no final da semana para poder avaliar, não dar nota, mas avaliar se está sendo feita né, se as atividades estão sendo feitas, se não está só entregando e os alunos estão empilhando isso lá. Mas eu acredito que sim, possa ter algum arranjo, algum novo tipo de funcionamento aí com decisão local, mas que é eminentemente pedagógico, né? Eu respeito aí, porque eu sou da área administrativa, eu sirvo vocês da área pedagógica, então Tá, essa é uma parte que não pode complicar muito, mas não. assim, pedagogicamente falando, eu também gostaria de fazer assim. Tanto é que as dificuldades que eu estou tendo na zona urbana, eu vou fazer sim. Mas como na zona rural a gente tem esse trabalho de parceria, eu resolvi acompanhar a coordenação regional. Mas às vezes a gente poderia alinhar, né? Eu não sei como, né, em nível estadual, a gente alinhar. A gente vai só levar ou a gente vai só buscar? E a gente sabe que tem a seara administrativa e a seara pedagógica. Mas como a gente precisa, nesse momento, mais que nunca, alinhar o discurso, alinhar as atitudes, as decisões, e não ir cada um para um lado, se a gente conseguisse alinhar isso aí, seria bom. Vai só levar ou vai levar e vai trazer? Se vocês pudessem nos ajudar nisso. Tá. Fabiana, perdão, eu não anotei. De qual município você é? Morrinhos. Morrinhos. Fabiana, amanhã a coordenadora vai entrar em contato com você. Você é da Secretaria Municipal, né? Eu sou secretária municipal de educação. Isso, secretária. Então, amanhã a nossa coordenadora vai entrar em contato, porque aí eu vou fazer essa articulação junto aos superintendentes pedagógicos e ver qual que é a normativa para a coordenadora poder explicar por que ela alterou esse combinado. E aí a gente alinha, né? A gente atua alinhado, porque, como eu disse, o que me foi passado foi diferente, mas às vezes tem algum ajuste diferente aí, com alguma boa explicação, vamos atrás dela. Tá, eu quero só deixar claro, assim, eu quero alinhar ao máximo com o Estado, para a gente não ter problema. Perfeito. Ok. Ok? Alguém gostaria mais de pontuar alguma coisa? Professor Raimundo Neves, Bom Jardim, Goiás. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode ficar à vontade. Vejam, nós identificamos aqui uma dificuldade no nosso município. Quando do período normal de busca e entrega dos alunos, muitos alunos ficavam naturalmente em alguns pontos, porque os ônibus não entram em alguns locais, até porque existe aquela normativa de que o aluno que mora a 5 quilômetros do ponto onde o ônibus passa, né, ele pode vir, enfim. Então, o ônibus escolar não tem condições de levar esse material a alguns locais onde esses alunos residem. Daí nós descobrimos que, até por indicação de alguns motoristas, seria muito mais fácil precisarmos motocicletas para isso. Ao invés de deslocarmos os ônibus, fazemos isso com motocicletas. Isso é permitido, está dentro do processo, enfim, nós sabemos que está tudo novo agora, né? Estamos reinventando tudo, inclusive. Isso é permitido ou nos trará algum tipo de problema, já que as motocicletas são mais fáceis de se deslocarem, de irem a esses locais, levar as tarefas e buscá-las também, ao invés de deslocarmos aí um ônibus para
sair, como os rapazes falam aqui, batendo carroceria, né? Levar esses materiais a locais, inclusive, que os ônibus não têm acesso. Por favor, me ajudem. Professor, o senhor, perdão, como é o nome do senhor? Desculpa. Raimundo Neves, secretário em Bom Jardim, Goiás, secretário municipal de Educação. Bom Jardim de Goiás. Secretário, por que a Secretaria de Educação não tem como aceitar uma prestação de contas desse serviço por moto? Porque ele não é um veículo permitido lá na legislação do transporte escolar. Então, apesar de reconhecer que é uma medida criativa, útil, válida, né, mais econômica, na prestação de conta, se o senhor apresentar notas fiscais de abastecimento de motocicleta, não tem como ser aprovado. Então, eu reconheço, o Ademar reconhece que é uma medida de gestão ótima, ágil, né, viável, tá atendendo o aluno. Mas na prestação de contas, na análise nossa, não tem como vir nota fiscal de motocicleta, manutenção de motocicleta, isso não tem como. Tá? Espero ter respondido o senhor. Negócio de pouquinho, você vai acabar matando. Sim, perfeitamente. Muito obrigado, Ademar. Ok, obrigado. Alguém gostaria de pontuar mais alguma situação? Bonópolis. Sim, prefeita Cristina, pode usar a palavra. Sim, igual ele falou, que o recurso que a gente tem, não sei se está me ouvindo, a gente não pode estar adquirindo um carro novo, né? Mas ele poderia pedir, rever, porque quando o governo anterior atrasou as parcelas, os municípios tiveram que pagar, tirar os recursos de outros lugares para pagar os atrasados. E quando nós recebemos, nós já tínhamos pagos os terceirizados atrasados. Né? Isso é um pedido que a gente faz, porque às vezes algum município está igual o meu. Nós não ficamos com nenhum atrasado, né, com parcelas atrasadas do transporte escolar terceirizados. Então, a gente gostaria de pedir, por exemplo, porque tem muitos carros que esse carro que vai ser compro vai ser com dinheiro do transporte, vai ser usado para o transporte escolar. E outra questão, por exemplo, muitos terceirizados não quis fazer essa entrega de tarefas porque as nossas linhas são extensas e as estradas estão ruins e os carros deles é grande. Aí o município está fazendo isso também e alguns outros terceirizados aceitaram fazer. A minha pergunta é, esses terceirizados que não quiseram, outro terceirizado pode estar fazendo a linha dele? Prefeita, obrigado pela colocação. Vou começar respondendo pela última pergunta e termino com a primeira. A nossa prestação de contas aqui não analisa o contrato de vocês. Essa análise do contrato de vocês, quem faz, como o secretário Miguel disse, são outros órgãos de controle. Nós fazemos uma parceria para que o município possa atender os alunos, né, do estado, dividindo os recursos aí, tentando gastar menos município e estado. Essa é a intenção. Às vezes, na prática, não funciona bem, não. Sei que alguns municípios acabam gastando mais que o próprio estado. Mas essa é a intenção. Então, nós não vamos avaliar esse contrato, não. A prestação de contas nossa aqui vai ser normal, das notas fiscais de vocês, dos serviços, né, das faturas do transporte. Então, não há auditoria nisso, não. A gente, né, ou seja, não tem esse engessamento, não. Isso é a gestão contratual da prefeitura. Um segundo ponto nós estamos, neste momento, com a proposta de alteração da lei do transporte escolar. Nós já fizemos uma minuta, nós apresentamos essa minuta para a Undime lá, o professor Marcelo, criou um grupo
grupo lá para trabalhar, para discutir transporte escolar. Nós apresentamos essa proposta. Quando voltar da Undime, nós vamos apresentá-lo para a FGM, para os prefeitos também poderem se manifestar. Então, a gente está ouvindo assim, a área da educação, né, os secretários. Quando voltar, nós vamos discutir essa minuta. E lá está esse pedido de alteração para permitir que seja autorizado o investimento de capital. E nada impede, por exemplo, de, apesar dos tribunais terem alguma resistência, de que seja também colocada a folha de pagamento do transporte dos municípios, né? Colocar lá na lei. Do investimento para capital, ou seja, adquirir veículos novos e poder, inclusive, dotar os veículos de rastreamento e outras coisas, isso já está lá nessa minuta de lei. O que eu peço para a senhora é a ajuda da FGM, da senhora buscar os deputados estaduais, deputado da senhora, para isso, quando chegar na Assembleia, votar rápido, que talvez a gente consiga fazer isso valer ainda para a prestação de contas já de 2020. Né? Deu uma freada, como tudo deu uma freada, mas essa minuta já foi apresentada para a Undime. Assim que retornar da Undime, a gente vai para a FGM. Agradeço a resposta. A gente sabe que não é fácil, mas a gente queria já para esse ano, né? E fosse encaminhada para este ano, esse projeto de lei. Duas coisas muito importantes, porque nós aqui no município de Bonópolis, eu tenho 17 linhas, né? Então, a maioria é do município, né? Então, é um meio que a gente pode estar usando o dinheiro também para compra, porque tem, às vezes, do município, tem um carro que não está aguentando, né? Às vezes não passa pela vistoria e os motoristas receber pelo transporte escolar. Então, eu agradeço, né? Que tenha uma boa tarde. Vamos aguardar, então. Muito obrigada. Ok, Ademar, muito obrigado, prefeita Cristina, pelas considerações. Nós estamos recebendo também a presença do presidente da Undime, o professor Marcelo Costa. Gostaria de fazer algum tipo de ponderação, professor Marcelo? Olá, pessoal, boa tarde. Não, primeiro, agradecer e parabenizar, né, a FGM e a SEDUC. Eu acho que esse momento para a gente conversar, em momentos como esse que a gente está vivendo, poder dialogar, poder conversar, tirar dúvidas dos secretários, isso é muito importante. Várias coisas que as pessoas têm muitas dúvidas foram esclarecidas aqui hoje. O Ademar, a gente tem sempre conversado, né, Ademar? E a gente tem tentado fazer o possível para ajudar os municípios, principalmente com as suas dúvidas. A gente já tem avançado em várias coisas, outras a gente tem cobrado uns dos outros aí e a gente vai avançando. Mas esse espaço, né, que é proporcionado aos secretários é muito importante. Eu até conversei com a Meire mais cedo um pouquinho, talvez fosse chocar, eu falei, olha, vamos combinar para a gente fazer a da Undime, para depois fazer a de vocês, para não chocar, porque como parceria a gente precisa prover o maior número possível, né, de diálogos para que a gente possa ajudar os municípios. Então, também agradecer a FGM, né, que combinou com a gente os horários para dar tempo dos secretários participarem da live da Undime e depois participar dessa tão importante que está sendo agora do transporte escolar. Então, parabéns, Valdemar. Leva um abraço nosso lá para a SEDUC e vamos continuar avançando nessa questão do transporte escolar, com certeza, tá bom? Um abraço a todos. Abraço, Marcelo. Obrigado também pela sempre presente e forte parceria da Undime. Parabéns pela liderança aí. E você sabe que pode contar conosco, que eu levo seu abraço para a secretária, sim. Né? Vamos continuar nossos avanços. O Marcelo tem contribuído muito com o transporte no Estado. Eu queria dar esse meu testemunho, viu, Marcelo? Obrigado por todo o apoio. Da Undime seu, pelo seu atendimento. Você é um colega de secretaria, né? Está galgando novos passos hoje, mas oriundo da casa. Sempre um prazer contar com o teu apoio e a parceria. Abraço. Um abração, querido. Ok, vamos encaminhando para o final da nossa webconferência. Alguém gostaria mais de fazer a utilização da palavra? Pedro, sou eu. Sim, Lohane, técnica de educação da FGM. Só para agradecer a presença de todos vocês, tá? Dos prefeitos, do secretário. Agradecer imensamente você, Ademar,
e toda a sua equipe da SEDUC, que sempre estão dispostos a atender as nossas demandas aqui da FGM. Os secretários nos procuram e a gente corre atrás de vocês, tá bom? Então, e pelos esclarecimentos aqui, secretários, então, na próxima semana, nós aguardamos vocês novamente, tá? Vamos organizar uma data e um horário para a gente falar sobre as prestações de contas. Tá? Muito obrigado e até mais. Ok. Ademar, para finalizar, a Iracilda, ela fez um questionamento aqui, ela é lá de Amaralina. Ela pergunta se no carro pequeno da prefeitura, ela pode fazer as entregas das atividades escolares e utilizar o recurso do transporte escolar. É a mesma situação da moto. Na prestação de contas, este carro pequeno não pode, não tem como ele ser aprovado, porque ele não é um veículo de transporte escolar. Então, como gestão, como medida de gestão, parabéns, também faria a mesma coisa, mas eu não tenho como aprovar uma prestação de contas de um carro com o recurso do transporte escolar, um carro que não é de transporte escolar, e a mesma coisa da moto. Quero pedir a compreensão de vocês e fico à disposição para conversar sobre cada caso deste num telefonema ou numa conversa mais, né, outra que não nessa oportunidade. Ok, então, Ademar, nós vamos ir caminhando para o final. Meire, superintendente executiva da FGM, gostaria de usar a palavra? Bom, só agradecer a presença de todos, professor Marcelo, prefeita de Jandaia, Milena, Pontalina, prefeito Milton Ricardo, Americano do Brasil, prefeita Sueli e prefeita Cristina de Bonópolis. Ademais, sua participação, seus esclarecimentos. Professor Marcelo, nossa parceria continua sempre, conte com a gente. E os secretários, como eu falei no chat, nós temos o grupo de educação aqui. Quem não estiver ainda participando, a Lohane está à disposição aqui na FGM, tá bom? Só entrar em contato com a gente, que a gente vai incluir para manter vocês informados. Obrigada. Obrigado, Meire, pela sua contribuição. Ademar, para finalizar, deixo a palavra com você, deixando os compromissos, né, de marcar uma nova videoconferência da FGM, da SEDUC, da Undime Goiás, com um tema específico de prestação de contas diante das diversas dúvidas que foram apresentadas aqui. Então, mais uma vez, a FGM agradece a sua participação, pela sua disponibilidade de estar esclarecendo as dúvidas dos gestores municipais, e a palavra é sua para o encerramento. Obrigado, Pedro. Eu queria reiterar meu agradecimento a toda a equipe técnica aí da FGM, você, a Meire, a Lohane, e ao presidente Haroldo pelo espaço, por nos proporcionar esse momento de encontro. Como o Marcelo falou, queria também reiterar o agradecimento à parceria da Undime, a sempre presença forte do Marcelo também na parceria das ações educacionais aqui com a Secretaria do Estado. A secretária Fátima fala que não há no Brasil um estado onde a Undime e a Secretaria de Educação do Estado sejam tão próximas e tão parceiras como o Estado de Goiás. Isso é mérito da secretária, muito mérito do Marcelo, da compreensão dele, da necessidade, né, de que um ente só funciona, né, segurando na mão do outro. Então, eu queria reiterar o agradecimento do Marcelo nessa parceria, ao espaço aqui da FGM, né, também a ação sempre presente do presidente Haroldo, e que agradecer a presença de todos, o tempo que todos dedicaram a esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, e dizer que a Secretaria de Educação, a minha superintendência, vai estar disponível não só para essa próxima encontro sobre prestação de contas, mas todos os outros necessários faremos. Eu acho importante esse momento, acho importante a gente poder baixar, né, a ansiedade desse momento complexo que estamos vivendo e poder esclarecer e trocar informação. É isso, acho que a chave desse nosso aqui é trocar informação para todos serem mais assertivos. Obrigado pelo espaço, deixo um abraço para vocês,
Um abraço aí para o Marcelo, um abraço para o presidente Haroldo. Tá certo, obrigado a presença de todos. E nós estaremos divulgando nos próximos dias o horário e o link também de acesso da próxima reunião do transporte escolar sobre prestação de contas. Um abraço a todo mundo, fica com Deus, muito obrigado.